Olá, tudo bem? Espero que sim. GGRC11, pessoal, fundo imobiliário de galpão logístico, industrial e híbrido. Mais renda, mais cotista e mais crescimento, pessoal. O fundo vem dando um banho aí em 2025, pessoal. Vale a pena analisar o relatório gerencial que saiu na semana passada. Vamos entender como é que está esse fundo, então? Antes do relatório, pessoal, vamos aos números atuais aqui do GGRC11. Ele está cotado dia 18 de agosto a R$ 9,58, está com PVP de 0,86, está com 14% de desconto, pessoal. Olha isso aqui, que maravilha isso aqui. Seus dividendos ele pagou em junho 10 centavos, em julho 10 centavos e meio, em agosto novamente 10 centavos. Data de pagamento foi dia 8 de agosto. A data conta desse fundo imobiliário, pessoal, é sempre no primeiro dia útil de cada mês. Pessoal, enquetezinha rápida aqui. Você investe nesse fundo imobiliário GGRC11? Se sim, digite 1, se não, digite 2. Temos aqui o gráfico da cotação padrão desse fundo imobiliário. Desde 2020, aqui, então, ele vinha sido cotado aqui em torno de 13, 14 reais. Veio se movimentando aqui depois entre 10 e 11 reais aqui em 2023, 2024. E o ano passado também ele caiu, né? Em função do aumento da taxa Selic, ele caiu também. Estava cotado aqui a R$ 9,20, mais ou menos, né? E agora está voltando nesses patamares aqui, né, de R$ 9,50. Então, a gente vê que ele caiu, mas não caiu tão forte como os outros fundos imobiliários aqui no ano passado, pessoal. Então, é um fundo bem interessante aqui, bem resiliente nesse momento, hein? Aqui, entrega de dividendos, a gente vê que ele entrega dividendos de forma consistente, vem pagando esses 10 centavos aqui, né? Mês passado, ele pagou aqui 10 centavos e meio, pessoal, por conta fechamento de semestre, né? Então, eles têm que distribuir os 95% do lucro, né, no fechamento de semestre. Por isso que eles aumentaram meio centavo ali no mês passado, né? Agora já voltou novamente para os 10 centavos. Calculando a rentabilidade desse fundo imobiliário hoje, pessoal, dividindo o dividendo pago pela cotação, então 0,10 dividido por 9,58, isso está dando 1,4% ao mês. Lembrando que isso aqui é isento de imposto de renda, hein? Convertendo essas taxas, então, esse 1,04% ao mês equivale a 13,22% ao ano, já isento de imposto de renda, né? Se for comparar, por exemplo, uma renda fixa num CDB que rende 100% do CDI, estaria hoje 14,9%, menos 15% de imposto de renda. Se deixar aplicado por 2 anos, nós teríamos aqui 12,66% ao ano, o que daria 1% ao mês, né? Comparando os dois hoje, então, nós temos aqui 0,04% a mais para o GGRC11 ainda, né? Mesmo com o CDI nessas alturas aí. Fazendo uma simulação de investimento de R$ 10.000, pessoal, nesse fundo imobiliário ou nesse CDB, nós temos que em 10 anos, esses R$ 10.000 teriam se transformado em 34.609 no GGRC11 contra R$ 33.003 no CDB. E em 20 anos, teria se transformado em R$ 119.784 contra R$ 108.925 no CDB. Então, uma diferença ainda aqui a favor do GGRC11 de R$ 10.859. Então, a gente vê que são taxas, né, pessoal, atuais, né? Lembrando que essas taxas aqui não vão certamente permanecer as mesmas nesses 10, 20 anos, né? Então, essa análise aqui é mesmo uma comparação nesse momento, para a gente ter uma noção do que representa uma diferença aqui, né, de 0,04% em investimento para o outro, tá? Então, bem interessante isso aqui. Vamos ao Magic Number, então. Pessoal, antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no nosso canal aí, estamos em busca de 5.000 inscritos aí, conto com vocês aí. Pessoal, o Magic Number, o que ele é mesmo? Então, é a quantidade de costos que eu tenho que ter de um fundo imobiliário para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consiga comprar mais uma cota, né? Assim eu faço aquela bola de neve crescer cada vez mais com o poder e o auxílio dos juros compostos. Como é que eu faço para calcular o Magic Number, então? Divido a cotação atual pelo dividendo, então 9,58 dividido por 0,1, dá 96 cotas. 96 cotas, pessoal, daria um investimento hoje de R$ 919,68. Ok? Vamos avançar então lá para o relatório gerencial e ver como é que está a situação atual aqui do GGRC11. Pessoal, temos aqui o relatório gerencial, então, do GGRC11, referente a mês de julho de 2025, que saiu agora na semana passada. Então, alguns números aqui importantes. Lembrando aqui, o fundo teve início das atividades em abril de 2017. O valor da cota patrimonial hoje é R$ 11,05 e a cota de mercado R$ 9,74 aqui final de julho, né? O valor de mercado, então, do patrimônio do fundo, R$ 1,4 bilhão de reais. Número de cotistas, 186.224 cotistas. Tem tudo para que esse fundo aqui chegue em 200 mil cotistas no final do ano, hein? Muito, muito interessante mesmo. Ele cobra uma taxa de administração de 1,1%. Ele tem 9 emissões de cota e está fazendo agora a 10ª emissão, né? Dividendo em junho, já vimos ali 10 centavos por cota. Comentários iniciais aqui, então, do gestor.
marquei algumas coisas aqui, vamos lá. Então, volume médio negociado 4,4 milhões de reais por dia, né? Um crescimento de 35% em relação ao mês anterior, 186.224 cotistas, um ganho de 7.258 cotistas referente ao mês anterior. Muito bom, né? Ele diz o seguinte, que o GGRC11 iniciou a sua 10ª emissão de cotas, onde também ele apresentou uma carta de intenções para aquisição do ativo pertencente ao fundo imobiliário VTLT11. Pessoal, esse VTLT11 ele é um fundo imobiliário de monoativo, tá? Ele tem apenas um único galpão nesse fundo, tá? Então, o GGRC11 quer comprar esse fundo todo, ou seja, quer comprar o único ativo que ele tem, né? Ele fala também aqui que nesse período, então, né, de julho, foi feito o pagamento da penúltima parcela referente ao ativo Arliquid e a quitação da última parcela do ativo Mills. A gestão também foi consultada sobre uma possível venda de um pacote de ativos do GGRC11 para outro fundo imobiliário. Então, uma gestão muito ativa mesmo, né, pessoal? Então, bem interessante esse fundo aqui, né? Podendo destravar aí altos rendimentos aí para os cotistas aí a qualquer momento. Um fato relevante também, no dia 18 de julho, ele trouxe o seguinte, que ele iniciou então a sua 10ª emissão de cotas. Eles pretendem arrecadar nesta emissão em torno de 300 milhões de reais, pessoal, tá? O valor da cota para entrar nessa subscrição é de R$ 11,22 por cota. E ele fala que essa emissão poderá ser ampliada em até 135%, ou seja, 706 milhões de reais, né? Se eles conseguirem mais dos 300 milhões, eles podem, então, né, ampliar ainda mais essa emissão. Aí vamos aos fatos relevantes. Teve vários fatos relevantes. Realmente o fundo vem se movimentando muito aí, pessoal, no decorrer do tempo, né? Diz o seguinte, ó. Esse fato relevante do VTLT11, né? 25 de julho, ele divulgou uma proposta para aquisição do imóvel logístico pertencente ao fundo Votorantim Logística, que é o VTLT11, localizado em Quatro Barros, no Paraná, onde atualmente está locado para a Renault, a fábrica da Renault, né? O valor proposto do ativo é 208 milhões de reais. Lembrando que esse VTLT11 é um fundo de monoativo, né? Só tem esse ativo mesmo. Outro fato relevante também, né, do Arliquid aqui, em 2 de julho, o pagamento da parcela do imóvel locado para Arliquid, né? O valor de 13.987.000 reais. Essa é a penúltima parcela, então a última parcela está programada então para pagar dia 15 de dezembro. E por último aqui também o último fato relevante do mês, já entrou agora já no mês de agosto, esse fato relevante, dia 14 de agosto, ele diz então que pagou a última parcela do imóvel locado para Mills, de 1.557.000. Vale reforçar que desde 12 de novembro de 2024, data do pagamento da primeira parcela, o fundo já recebe integralmente os aluguéis, né? Isso é muito bom. Dos respectivos imóveis, Arliquid e Mills, assegurando imediata geração de receita para o fundo a seus cotistas. A posição estratégica do fundo, então, atualmente o fundo detém posições relevantes nos seguintes fundos imobiliários: o AAA, 35%, o AURB, 33% e o VTLT11, 5%. E o GGRC11 estruturou uma operação visando aumentar sua participação no AAA. Tá? Então, realmente, ele está abocanhando muitos imóveis aí, né, pessoal? Crescendo muito esse fundo aqui. Uma gestão das águas aí de parabéns, né? Muito ativa mesmo. Ele fala aqui também que nesse mês foi realizado 2 visitas técnicas, uma no CD Tomínio e Mundo da Obra, em Cuiabá, Mato Grosso, e também no Arliquid. Tá? Ele diz o seguinte, né? As visitas tiveram como objetivo realizar acompanhamento imobiliário, onde foram avaliados serviços de manutenção efetuados no imóvel, verificar a conservação do edifício e os serviços de garantia. Ótimo, né, pessoal? Isso é bom estar sempre de olho, né? Como é que está a conservação aí dos imóveis. Pessoal, uma coisa que ele fala também no relatório aqui, que lembrando que esse aqui é um fundo de logística e industrial e híbrido, né? Porém, nessa obra aqui, Mundo da Obra, que é essa fachada aqui, né? Essa fachada aqui, eles estão botando um pezinho aqui na renda urbana, pessoal, tá? Já até deixaram aí uma dica, ó, quem sabe renda urbana não é interessante, né? Mais um segmento aí, de repente, que o fundo pode estar vislumbrando a explorar também, né? Bem interessante. As obras em andamentos aqui, o CD Santa Cruz, fase 2 aqui, então ele já está concluído 46%, falta 54%. Aqui também perguntas e respostas, ele
o pessoal perguntou como é que estava a exposição dele com relação a contratos atípicos, né? Ele só explica aqui, então, que eles estão com 85% da receita do fundo está vinculada a contratos atípicos. O que é contrato atípico mesmo? São contratos de longa duração e com multas salgadas, né? Geralmente são multas exatamente o valor do saldo remanescente, né, dos aluguéis que porventura o inquilino queira sair antes do final do prazo, né? Então realmente são contratos bem seguros, né? E ele diz também que esse 15% que tem, que são contratos típicos, né, são contratos, lógico, com prazo menor, né, mas ele possibilita também, né, maior flexibilidade, né, nos ajustes de aluguéis, né? Então você faz o contrato aí para 4, 5 anos, por exemplo, né? Em 5 anos você já vê se, caso o mercado tenha explodido aí, né, nessa região do ativo, ele pode solicitar um reajuste melhor para a renovação, né? Então isso aí é bastante interessante também, né? Mas sabemos que o contrato atípico, né, ele tem bastante previsibilidade para o fundo, né, para o caixa do fundo. Aqui, pessoal, temos a DRE do fundo. Então, total de receitas, né, o fundo vem aqui, ó, aumentando as suas receitas, 15.899.000 em julho, contra 15.147.000 em junho. Estava com saldo aqui antes da distribuição, né, de 12.941.000 em julho, e no mês anterior 11.962.000. Então aumentou então, né, o seu saldo aqui, o seu resultado. Ele continuou distribuindo então aqui seus 10 centavos por cota, né? Aqui, pessoal, a performance do fundo, bem interessante essa análise aqui. Esse gráfico ele está mostrando aqui o GGCR11, que é esse verde aqui em cima, né, o primeiro aqui em cima, e agora está mostrando aqui o CDI líquido, né, que é mais justo, né? Você mostrar o CDI, mas quando você investe numa renda fixa, você tem que descontar já o imposto de renda também, né? Então, o mais justo mesmo é você botar o CDI líquido. Então, no CDI líquido, né, ele está realmente aqui vencendo, né, o CDI líquido. Lembrando que ele está aqui, ó, tocando na linhazinha do CDI, né? Sempre que ele toca nessa linha, depois ele tende a voltar também, né? Então, quem sabe não é o momento de compra aqui, né, pessoal? Temos aqui a cota de fechamento, então, aqui 9,74 no final de julho, né? A gente vê aqui que ele teve aqui nos patamares de 9,35 aqui em janeiro, né? Então, vê que ele está caindo aqui o valor da sua cotação, né? Mais uma possibilidade, talvez, aqui de análise, talvez uma possibilidade de entrada nesse fundo aqui, né? Pessoal, lembrando que aqui não tem nenhuma recuperação de investimentos, né? Estamos aqui estudando juntos, né? Aqui, distribuição da receita por ativo. Então, final de julho, né? Ambev está com 14% da receita, Americanas 13,66%, né? A projeção para o final do ano aí, né? No caso, Ambev é para cair de 14 para 13, e Americanas de 13 para 12. Né? E o restante aqui está distribuído aqui nos outros inquilinos. Aqui o fluxo de amortização. Então, a gente vê que a partir de 2027, né, que ele começa a ter uma amortização um pouco maior, mais forte ainda aqui para o 2030. Né? Mas, enfim, está bem sob controle também essa questão. Aqui o número de cotistas, né? Olha só como ele vem crescendo, né? Em fevereiro tinha 152 mil cotistas, hoje já está em 186 mil, né? Estão crescendo bastante. A maior parte dos cotistas aqui em São Paulo, seguidos aqui pelo Rio de Janeiro e Minas Gerais. O restante distribuído em todos os outros estados do país também, né? Aqui o cronograma de reajuste, pessoal, de receita do aluguel. Então, agosto tem 16,52% dos contratos sendo reajustados, em setembro 19,99%. Então, praticamente aqui 36%, quase 37% aqui dos aluguéis serão reajustados agora em setembro e agosto. Muito bom, né? A região aqui, 60,8% aqui está na região sudeste, 19,9% na região sul, o restante em outras regiões, né? Tipologia, logístico tem 59,3%, industrial 21,18% e híbrido 19,51%. Ok, pessoal, resumindo aqui, mais uma vez aí o fundo GGRC11 surpreendendo seus cotistas aí. As Agros Capital aí vem fazendo um ótimo trabalho, realmente entregando aí ótimos resultados para os seus investidores, né? O fundo vem se movimentando muito com compra, talvez até futuras vendas de ativos. Realmente uma gestão bastante ativa aqui da gestora Zagros, né? Ok, gente? Então, mais uma vez aí, lembrando que aqui não tem nenhuma recuperação de investimentos, estamos aqui estudando juntos, né? Para cada um possa tomar sua melhor decisão em seus investimentos. Peço a todos, pessoal, que se inscrevam no nosso canal, estamos em busca de 5 mil inscritos. Conto com vocês aí, pessoal. Até o próximo vídeo, então. Muito obrigado. Fique com Deus.